Olá, a paz, tudo bem com você? Paz do Senhor a todos. Nós vamos iniciar mais uma aula aqui no Projeto Resgate, da qual nós estamos falando sobre escatologia. Escatologia é o estudo dos fins dos tempos, né? É baseado em Apocalipse e também no livro profético de Daniel. Então nós estamos estudando aí essas lições. A primeira foi dada pelo pastor Josias, os sinais da segunda vinda de Cristo. A segunda aula foi dada pelo professor Carlos, o arrebatamento. E essa nova lição que nós vamos estudar será chamada Grande Tribulação, né? O tempo de grande tribulação. O que é isso, né? A grande tribulação. Então nós vamos estudar hoje esse período. E eu quero primeiramente ler aqui a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 22 até o 25, que diz assim, ó: Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Quem que está dizendo aqui? Jesus. Mateus, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou relatado aquilo que Jesus disse a respeito da grande tribulação, desses dias que serão terríveis. Então, a grande tribulação, conforme foi lido aqui, será um tempo, um período de muita angústia, de muita dor, de muita aflição. Algo que a terra nunca experimentou. Olha quão terrível será isso, né? No meu dia corriqueiro, acredito que você também que é cristão, nós usamos bastante essa palavra tribulação, né? Aquele dia que nós não estamos bem, que não dá muito certo no trabalho, a gente diz, né? Meu Deus, que dia tribulado, né? Que dia complicado que nós tivemos. Mas nós sabemos que se foi no trabalho, a gente chega na nossa casa, toma um banho, né? Tem ali o aconchego da família, a gente faz uma refeição, logo vai dormir, a gente sabe que no outro dia tudo muda, tudo passa, né? Mas a grande tribulação não é comparado a isso. A grande tribulação, o nome já relata o que vai ser, né? Será uma aflição tremenda, né? As pessoas terem problemas, terem aflições, dormirem e acordarem com os mesmos problemas, com as mesmas aflições por um grande período. Então será um período de muito cuidado, de muito medo da população, né? E dentro desse estudo de escatologia, do Apocalipse, tem ali a vertente chamada Grande Tribulação. E tem também 3 interpretações que a gente diz que as mais importantes, porque as outras que nós também já ouvimos falar ou até conhecemos, são pura heresias, né? Tem algumas vertentes aí teológicas que a gente vê que é heresia, que não, a palavra não diz isso, mas pessoas dizem que a palavra diz, né? Mas na verdade, as 3 mais importantes vertentes da grande tribulação são os pré-tribulacionistas, que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, o mid-tribulacionista, que acreditam que a igreja será arrebatada no meio dessa grande tribulação, e existem aqueles que pensam e que interpretam a Bíblia conforme as Escrituras, que dizem pós-tribulacionista, ou seja, aqueles que acreditam que a igreja passará por todo esse período de grande tribulação. Qual que está certa, qual que está errada? As 3 têm base bíblica, tá? Não podemos afirmar 100%. Eu vejo algumas pessoas, alguns pastores até
famosos afirmarem que a sua direção teológica está certa, outros também afirmam. Mas o que é mais importante para nós? É saber que essa fase de grande tribulação virá sobre a terra. Sendo antes, ou no meio, ou depois do arrebatamento, importa, mas não o quanto a gente deve ser atentos para os acontecimentos desse momento, né? Então, a grande tribulação é algo que virá sobre a humanidade, virá sobre a terra, será governado nesse período aí, terá um governo do anticristo, será um homem politicamente muito poderoso, que chamar para si a responsabilidade, chamar para si a adoração do povo, né? E também ele trabalhará junto com o falso profeta, que aí sim será um grande religioso. E aí nós vemos que tudo isso vai caminhando, se nós analisarmos a palavra de Deus, aquilo que está acontecendo durante esse período que nós estamos vivendo, nós vemos que muitas coisas nos levam a entender que isso está bem próximo de acontecer, né? A gente vê que o caos está no mundo, né? De norte a sul do planeta. Então nós vemos que esse político ele vai trazer para toda a população humana um conceito de que ele fará vários sinais, né? A Bíblia fala de sinais, né? Jesus mesmo aqui no capítulo 24, que ele fala sobre o sinal do final dos tempos, ele fala dos sinais que esse homem, né, fará. Vai, se possível, enganar, né, até mesmo os escolhidos do Senhor. Aqueles que são escolhidos serão ainda, se possível, pode até ser que sejam enganados se não estiverem atentos à palavra de Deus, né? Por isso que Jesus também orienta, né, em Mateus 26 aqui, 26:40, que ele diz: vigiai e orai, né? Quando ele estava ali orando e seus discípulos dormindo, ele falou para Pedro, para os seus discípulos ali, que vigiam e oram, porque a carne, o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Então, se nós vigiarmos, nós vamos conseguir perceber aquilo que antecede esses dias de grande tribulação, esses dias do arrebatamento, né? Jesus fala muito sobre as parábolas desse grande dia, do dia que ele vai buscar a sua igreja, vai arrebatar, vai tirar a sua igreja, né? Então nós temos muito o que estudar ainda dentro dessa palavra, dentro da escatologia, dentro do Apocalipse, linkado, né, unido com o livro de Daniel. Principalmente Daniel 9, que fala muito sobre ali as 70 semanas, né, que antecedem os 7 anos aí de grande tribulação. Segundo os estudos, serão 7 anos de tribulação, sendo dele 3 anos e meio uma falsa paz, né, que esse anticristo vai trazer, através dos seus feitos, ele vai trazer uma falsa paz, mas depois ele realmente vai se declarar, ele vai mostrar por aquilo que ele veio, né? Porque ele veio realmente. E aí ele vai trazer aí aquilo que ele realmente tem dentro de si, que é a maldade, e que o homem nunca passou por momentos terríveis como irão passar. Sabemos que a pandemia da qual nós estamos vivendo, os períodos da qual nós estamos vivendo é terrível, irmãos. É muito difícil a gente levantar para trabalhar sem saber se você será contaminado ou não com esse vírus, né? Mesmo usando todos os protocolos, né? Se cuidando da melhor maneira. Eu conheço pessoas que se cuidavam da melhor maneira, mas acabaram contraindo esse vírus e algumas delas perderam suas vidas, né, por esse vírus. Então tudo isso traz aflição para nós, mas nada disso compara com a grande tribulação. Um momento terrível, né? Como que nós vamos escapar dessa grande tribulação? Conhecendo a verdade, né, irmãos? Não dando lugar para o falso, né? Por isso que o anticristo ele vai trabalhar com o falso profeta. O falso profeta será um poderoso líder religioso, onde trará aí a união das religiões, né? É por isso que a gente tem que estar atento. Nós não podemos negociar a palavra de Deus. Não podemos negociar aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Por nada.
por nada. Se alguém vem nos falar, ainda que venha com palavras suaves para os nossos ouvidos, mas que nós analisamos isso tudo dentro da palavra de Deus. Se não tiver dentro da palavra do Senhor, nós não firmamos aliança. E que esse falso profeta fará uma união de todas as religiões, né? Trazendo assim, antecedendo a adoração para aquele que é o anticristo, aquele que estará governando toda a humanidade, ou seja, a liderança maior da terra. Então, que nós venhamos ficar atentos, né, com esse período que vai vir, né? Eu quero ler uma palavra que está escrita em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 10, que diz assim, ó: esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, quem nos livra do dia da ira que há de vir. Então, se nós estivermos atentos, né, nós vamos ser livre, né, desse período ou dessa angústia, mesmo que, ou seja, no começo, ou seja, antes, ou no início, ou no fim da grande tribulação. Jesus, ele pode nos livrar tanto nos tirando no arrebatamento, para não dizer que nós acreditamos no antes ou no meio. Não, eu vou dizer aqui que Jesus, ele vai nos livrar, ou ele vai nos tirar, ou ele vai nos dar a graça de nós passarmos esse período todo da grande tribulação com ele. Então é importante que nós tenhamos em mente que nós precisamos conhecer ainda mais a palavra de Deus, principalmente aquilo que se dá em relação à escatologia, os finais dos tempos. Tá bom, irmãos? Então isso foi apenas uma prévia. Eu acredito que futuramente nós falaremos ainda mais sobre este assunto, que requer muito tempo. Talvez os momentos presenciais que nós tivermos aí, eu acredito que será ainda mais oportuno. Amém? Então, a grande tribulação é um período que vai vir e nós deveremos ficar atentos. Como disse Jesus, vigiai e orai para que não caiais em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Nós vamos orar agora para encerrar esse período e peço a você aí que ore junto comigo, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por esse estudo, te agradecemos por essa aula, por esse domingo, por esse dia que o Senhor nos deu. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um de nós, que nós venhamos estar atentos, ó Pai, aos sinais que virão, Senhor Deus, através dos céus, através das pessoas, mas que nós venhamos estar atentos para os sinais. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos dá, Senhor Deus, a garantia que nós teremos o nosso nome escrito no livro da vida, Pai. Ó Deus, e acrescenta pessoas, Pai. Ó Deus, para o seu reino. Ó Deus, que nós venhamos pregar o Evangelho para acrescentar pessoas para o teu reino, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos abençoe. Amém. E graças a Deus. Eu convido a você também de compartilhar essa palavra. Você que ainda não estudou a primeira lição, a segunda, não deixe de ver, tá? Assista para que possa entender ainda mais esse estudo. Dê um link aí também, dê um joinha, né, para poder ativar aí o nosso canal. Faça o seu comentário, faça a sua pergunta para que a gente possa futuramente estar respondendo também. Em nome de Jesus, abençoe uma boa semana para todos nós. Fica com Deus.